Ceda a palavra, deputado Zé Trovão. Presidente. Senhor presidente, primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência, parabenizá-lo pela boa condução dos trabalhos, pulso firme. Também, sai do Conselho de Ética, uma das comissões mais agressivas dessa casa, e vem para Constituição e Justiça, que o pau pega e não alivia, consegue conduzir de maneira muito respeitosa. Isso sim é fazer um bom trabalho, o resto é discurso político para boi dormir. Quando nós estamos falando de menor infrator, nós temos que ressaltar dois pontos. Eu vou tentar ser o mais educado possível para não ferir o coração daqueles que protegem criminosos. O jovem infrator, ele não pode ser considerado um favelado, um pobre, um miserável, porque tem muito jovem infrator que mora em condomínios de luxo, que seus pais são milionários, que andam de Ferrari, que tem lancha para desfilar final de ano, que passa as férias em Orlando ou Miami, e por aí vai. Não existe apenas jovens infratores na favela, porque a favela, a comunidade, ela é e sempre será um local de homens e mulheres que saíram de suas terras para começar uma vida nova em outro lugar e ali foram jogadas. Foram jogadas. E senhores, se a gente for falar sobre responsabilidade, a gente não poderia nem usar o nome do PT, da esquerda, não poderia nem citar esses nomes. Porque a esquerda está há mais de 15 anos no poder. Vai agora, na verdade, fechar 20 anos no poder, conduzindo uma nação. E aí, os senhores que nunca resolveram o problema de nada, acham que barrar uma PEC que trata de redução de maioridade penal para um jovem criminoso que mata, que estupra, é errado? Mas quando a gente escuta o discurso da esquerda, nós temos que levar em consideração também outra coisa, deputado, que é difícil realmente pensar. Eles foram tão poluídos com a ideologia de que desmilitarizar a polícia dá certo, de que liberar a maconha e a cocaína funciona, de que criança tem que participar sim de movimentos de passeatas gays, LGBT, QIA+, PQTN, QNJP, não sei mais o quê, que tudo isso é socialização. Então, como que a gente vai exigir dos deputados de esquerda que eles pensem no que está sendo tratado? Não dá. O que nós podemos aqui nessa comissão é fazer o que estamos fazendo. Ignora, porque ignorar é a única coisa que não serve, porque não adianta, o bom debate não vai ter. Aqui eu já ouvi agressões contra o Flávio Bolsonaro, eu já ouvi agressões contra Jair Bolsonaro, aqui eu já ouvi agressões contra o Nicolas Ferreira, contra a direita, contra a extrema-direita, mas meu pai dizia que sentar no rabo para falar do rabo dos outros é fácil. Mas vamos fazer o seguinte, a primeira reflexão que vossas excelências têm que fazer é quem vocês apoiam. Foi condenado em 3 instâncias, ficou 580 dias na cadeia por corrupção, por lavagem de dinheiro. E depois não foi descondenado. Não foi descondenado. Foi uma manobra do STF para voltar ele à cena do crime. Mas o Brasil já sabe quem é dono realmente do Master. O roubo do Master não é do Bolsonaro, como vocês dizem. A gente já sabe de quem é. Nós temos o filho do Lula recebendo mesada. Então tudo isso, se vocês quiserem partir para esse campo, eu vou apresentá-los o que vocês quiserem. Eu rebato qualquer um de vocês e chamo qualquer um de vocês para um debate a qualquer hora. Porque eu não vou usar aqui ideologia política, eu uso a realidade do que o Brasil vive. E a maior desgraça que essa nação vive é não criminalizar um jovem de 16 anos
que tem a coragem de portar na sua cintura uma pistola, um revólver ou no seu peito um fuzil e cometer crimes. Mas sabe o que vocês realmente sabem fazer? A gente pode relembrar, ir lá na favela, no Rio de Janeiro, chorar a morte daqueles coitadinhos vítimas da sociedade. Quando um parlamentar se dá o trabalho de sair da sua casa para ir lá numa comunidade, chorar e dizer, ai, as vítimas aqui do massacre, a gente perde qualquer necessidade de debater com os senhores. Tá faltando, ai, o presídio tá superlotado. Eu tô nem aí que tá superlotado. Se tiver muito cheio, montou um em cima do outro. Eu não tô nem aí. Ah, mas não pode porque os direitos humanos é para humanos direitos. Quem comete crime tem que ir para cadeia, tem que pagar pelos seus crimes, seja da maneira que for. E digo e repito, se tiver com algum problema de superlotação, se me der a oportunidade, como um bom caminhoneiro que sabe fazer uma boa carga, eu vou lá ensinar no presídio como que se amontoa um em cima do outro. Vão ficar quietinhos, não precisa nem tirar. Pode deixar eles lá, um em cima do outro, amontoado. Porque a gente tem que dar sim o direito da defesa, a gente tem que dar sim o direito da pessoa se ressocializar quando quer. Mas não quer. Tem jovem que não tem vontade alguma, muito pelo contrário. Sai de dentro do presídio, sai de dentro de uma FEBEM, como se pode dizer, sai de lá muito pior. Sabe por quê? Porque está acostumado com o crime. Vive o crime porque quer. Porque se a gente pode citar também vários jovens que saíram das favelas e hoje são exemplos no mundo. Posso citar um aqui que vocês não gostam, Neymar. Saiu de dentro de uma das comunidades mais violentas de Santos e hoje é um ícone do futebol mundial, um cara que representa o futebol. Mas posso citar outro que talvez vocês gostem, Anderson Silva. Para quem não sabe a história de Anderson Silva, o Spider, ele também veio de uma família sofrida, negro. É um negro que morou em barraco, mas não roubou. Foi lá e fez história no esporte. E aí a gente pode falar de tantos outros, mas é demagogia tentar colocar sobre a cabeça de vocês que o que nós queremos aqui hoje é levar até a casa da mãe daqueles dois garotinhos, eu não sei se vocês se lembram, um de 7 e outro de 10 anos, que em São Paulo foi brutalmente violentado por garotos de 14, 15, 16 anos e ainda tinha um vagabundo de um adulto. O que nós queremos aqui é simples. É que se o cara tem direito ao voto, ele tem que ter direito também a ir para a cadeia. Falou muito bem a deputada Bia Kiss, como que uma pessoa pode poder decidir o futuro de uma nação através do voto, mas não pode pagar pelos seus crimes. Ouvi aqui um certo deputado falar da Constituição, leia o artigo 60, cláusulas pétreas. Em nenhum momento nós estamos aqui destruindo cláusula pétrea nenhuma da Constituição. O que nós estamos fazendo é a modernização necessária. Ou será que vocês acham que a Constituição de 1988 segue ainda os parâmetros de uma sociedade em 2026? O que nós queremos hoje é trazer o debate sério. E outra coisa, eu quero dizer mais, tem mais um detalhe. Aqui nós estamos apenas discutindo a admissibilidade. Nós vamos ter uma comissão especial, aonde vocês vão poder levar suas ideias, vão poder discutir essas ideias. O grande problema de vocês é que, quando fala em tipificar organizações criminosas como terroristas, vocês são contra.
Quando fala em aumentar pena para bandido, vocês são contra. Quando fala em redução de maioridade penal, vocês são contras. Sabe o que vocês são a favor? Legalização do aborto, legalização da droga. Vocês são a favor de colocar crianças em um cenário como foi em São Paulo, que não cabe uma criança ver dois homens praticamente seminus se beijando, porque aquilo ali não tem nada a ver com cultura, aquilo ali é falta de uperoba, é falta de uma vara de marmelo, é falta de tomar vergonha na cara. Eu concordo. Eu concordo literalmente. Quem não paga pensão tem que ir pra cadeia, deputada. Tem que ir pra cadeia quem não paga pensão. E deveria receber um prêmio quem paga quase 9 mil e ainda sustenta seu filho com outras coisas, porque o que importa não é pagar pensão. Porque só pagar pensão não adianta, porque tem um monte de reprodutor por aí que só paga pensão. Eu crio os meus filhos. Então vamos partir aqui, deputados, do que realmente importa. E o que realmente importa é acabar definitivamente com o direito dos eleitores de vocês. Porque nós vamos botar os seus eleitores na cadeia e quando eles estiverem na cadeia eles não vão poder votar. Aí vocês vão perder uns votinhos. Ô, dozinha, vocês vão ficar sem os menininhos que votam em vocês. Você parou para pensar nisso? Quantos votos? Vamos somar? Oh, acho que vocês estão perdendo eleitores, hein? É isso que vocês estão preocupados, né? É isso, né? Vocês não estão preocupados com o Brasil, não, rapaz. Vocês não estão preocupados com democracia, porque vocês têm a cara de pau de defender a prisão de 17 anos, de 15 anos, de 14 anos, de senhoras e de uma mulher que pintou uma estátua com batom, mas não tem a capacidade de defender que menor infrator tem que pagar pelos crimes de maneira devida e coerente. Vocês dizem que nós somos favoráveis à tortura. Já escutei isso diversas vezes nesse Congresso. Que a direita dá tortura, que a direita prega tudo que não presta. Mas a grande verdade não é essa. É que a direita não deve nada para vagabundo. Eu não devo nada para bandido. Bandido bom para mim ou é atrás das grades ou debaixo da terra. Acabou. Reagiu, tem que ir pra vala, tem que tomar tira de fuzil de 762. E se não reagir, tem que ir pra cadeia e ficar preso. A nossa legislação é fraca. É fraca. Solta bandido todos os dias. Quando nós deveríamos ter penas mais duras? Quer ressocializar um criminoso, deputados de esquerda? Vamos inclusive trabalhar para que estes, quando forem para a cadeia, tenham que custear a sua própria estadia lá, trabalhando. Não é fazer como foi feito no governo do PT, que deu bolsa para bandido, que dá direito ao bandido receber pensão para ir para sua casa. Ele precisa, tadinho, a família dele não pode ficar desamparada, não, bota ele para trabalhar, e aí ele ganha um salário e manda para casa dele. Não é o Estado ficar alimentando esse tipo de gente. E para aquele que quer realmente, porque eu não sou extremista ao ponto de dizer que ninguém pode cometer um erro na vida. Muitos podem cometer erros na vida, mas tem que querer mudar. Mas mudar não é só mudar no discurso. Não é só botar a Bíblia debaixo do braço dentro do presídio para dizer que se tornou irmão da igreja e depois que sai de lá volta a cometer os mesmos crimes. Nós precisamos colocar rigidez no setor penal nacional. E nós precisamos sim que menores infratores paguem pelos seus crimes da maneira devida, não sendo tratado como vítimas da sociedade. Não existe isso. Muito obrigado. Cedo a palavra ao deputado Tadeu Venere. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo pela condução desta sessão. Obviamente que não precisa dizer, senhor presidente, que nós temos uma posição contrária à redução
a maioridade penal. Isso já foi dito aqui por outras pessoas, inclusive do nosso partido. Mas eu quero, senhor presidente, menos do que fazer discurso emotivo sobre quem fica, quem não fica, esse lugar de bandido bom é bandido assim, é bandido assado, até porque parece que tem bandido de estimação, né? Porque tem prisão domiciliar, e alguns estão em prisão domiciliar, não estão nem mortos, nem estão na cadeia, estão em prisão domiciliar. Parece que para esses há um tratamento um pouco diferenciado. Então, não vou entrar nesse mérito, senhor presidente, porque acho que a gente tem aqui que fazer um debate em cima de algumas situações que são bastante objetivas. E agora eu começo fazendo algumas perguntas, senhor presidente. Se a maioridade penal, que é uma punição, a redução da maioridade penal também é uma punição a todos os adolescentes, ela terá como contrapartida, uma vez que ela muda a legislação, nos direitos de todos e todos os adolescentes. Se eles vão ter direitos a casamento aos 16, 17 anos, a compra de imóveis, a abertura de empresa, carteira de motorista, direito a ser votado, concurso público, entre outras coisas. Acho que a gente precisa perguntar isso porque me parece que quando a gente fala na redução da maioridade penal, a gente está olhando um público determinado. E esse público determinado é que a gente quer aqui, eu quero aqui conversar, porque o que aconteceu em Florianópolis, com alguns adolescentes que depois, segundo a próprio judiciário, ou pelo menos o Ministério Público, e há dúvida a respeito, não tiveram nenhuma relação com a morte de um cão que ficou conhecido, o cão orelha. Parece que não aconteceu nada com eles, não aconteceria mesmo enquanto o processo estava em curso. Até porque, deputada Érica, alguns foram para a Disney, outros os pais levaram para o hotel, outros eram bonitos, crianças bonitas, loiros, olhos azuis. Como é que vai botar um menino desse na cadeia? Então a cadeia tem cor. A cadeia tem cor. O que nós esquecemos é que parece que a punição tem que ser para os infratores, ou menores, ou o nome que quiserem dar, porque, aliás, dão vários nomes, apenas para algum tipo de crime. Porque quando alguém esquece 400 mil reais num armário, nem lembrava que estava lá, rapaz, não é crime. Quando alguém banca um filme fora do Brasil, transferindo 60 milhões de dólares, não é crime. Quando existe rachadinha, não é crime. Quando tem desvio de emendas parlamentares, não é crime. Eu acho que algumas coisas aqui a gente tinha que pensar exatamente o que é crime. Porque esses crimes, e aí me lembra esse tipo de crime, me lembra muito, deputada Érica, o que diz o padre Vieira em 1655, no sermão que ele fala do bom ladrão. Os outros ladrões roubam um homem, esses roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco. Estes sem temor nem perigo, os outros se furtam, são enforcados, esses furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça levava a enforcar uns ladrões e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Eu vejo isso aqui. Não estou dizendo que aqui os ladrões grandes estão enforcando os pequenos, antes que falem qualquer coisa e pensem desse jeito. Mas há muita gente que está fazendo na sociedade a condenação, batendo palma, mas que os ladrões grandes continuam sendo ladrões grandes e enforcando os pequenos. Ou não é assim com o judiciário? No meu estado, um jovem, bonito, com um carro a 190 km por hora, deputado, atropela outras duas pessoas e mata os dois. 20 anos depois ele não foi julgado. Mas era tão bonito, tão jovem. Os que morreram eram pobres. Aí eu me pergunto também, o Levantamento Nacional do SINASE, em 2024, coloca medidas socioeducativas de meio fechado, que dão direito à convivência familiar, e recuperam, que esse não é o termo, mas que não tem reincidência, 24% dos adolescentes cumprindo meios em regime fechado. 24% tem reincidência. Do regime de adultos, 48% são reincidentes. E aí eu acho que aqueles deputados e as deputadas que eu ouvi, com todo respeito aqui, divirjo frontalmente, porque me parece que faltam informações. Nós temos no Brasil 888 mil pessoas
privadas de liberdade ou cumprindo pena com tornozeleira. 158 mil com tornozeleira, do total de 888 mil. Vocês sabem quantos que são os menores de 18 anos que estão cumprindo pena? 12 mil. E é por conta desses 12 mil que quer se mudar a legislação. Isso é hipocrisia. E aí tem alguns dados. O sistema socioeducativo de 4 estados tem 65% dos 12.506 adolescentes. Nós, no Brasil, temos hoje, no Rio de Janeiro, 370 em internação e 169 em semi-liberdade. Em São Paulo, 3.887. 4 estados têm 65% de todos os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Em 2024, nós tínhamos entre 16 e 18 anos, considerando nacionais por região, não havia diferença significativa. Deputado Tadeu, Pois não. nós tivemos início à ordem do dia e vamos ter que encerrar. Poxa, eu a tinha nossa bastante sessão, dados para dar aqui, senhor presidente. Mas a gente vai recompor e assegurar seus 4 minutos Obrigado, senhor presidente. para amanhã, na próxima. Volto com os dados, Reunião. senhor presidente. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!